Hotep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, que têm feito as inscrições aí, que têm compartilhado os vídeos, que têm comentado os vídeos. Muito obrigado aos novos e novos inscritos e inscritas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Africano Centro, um canal para nós discutirmos questões históricas, antropológicas, sociais, políticas, econômicas, a respeito da história do continente africano e das populações africanas nas diásporas, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Nesse sentido, estamos iniciando o mês de agosto e no último mês, julho, tem duas datas muito especiais que são celebradas, particularmente pelas mulheres pretas. O dia 25 de julho é comemorado o dia de Teresa de Benguela. Teresa de Benguela era uma mulher preta, líder de um quilombo do Piolho, porque era liderado por seu companheiro, que infelizmente foi assassinado por tropas coloniais, e esse quilombo ficou então sendo dirigido por Teresa de Benguela, uma mulher preta, e que organizou de uma maneira bem democrática, este quilombo em um formato de parlamento, onde ali as decisões eram tomadas, sempre com a participação de todos os presentes. Um quilombo como o quilombo dos Palmares, por exemplo, que tinham ali pessoas negras, pessoas nativas e também pessoas brancas, foi liderado por esta mulher, que passou a história com o nome de Teresa de Benguela, porque provavelmente ela veio a partir da cidade de Benguela, que é uma cidade em Angola, e então provavelmente o seu sobrenome advém daí, Provavelmente ela era de origem banto, não por acaso ela dirigiu um quilombo, porque vocês sabem, que a palavra quilombo tem origem no quimbundo, que significa acampamento de guerreiros e guerreiras, e era uma organização política, uma entidade política que, sim, podemos dizer que antecede a esse conceito de comunismo, criado no Ocidente, porque é uma sociedade sem exploradores e explorados, onde a economia era basicamente de subsistência. A economia também era administrada de maneira coletiva e não existia propriedade privada do solo, como manda a tradição, as tradições africanas historicamente, porque não havia o sentido, o conceito, a visão de propriedade privada da terra nas sociedades africanas. Esse conceito nasceu no berço setentrional, como explica Cheikh Anta Diop. E este quilombo, dirigido por Teresa de Benguela, infelizmente ele foi destruído por volta de 1770, a partir de ataques de exércitos ligados à coroa portuguesa, e quando Teresa de Benguela, infelizmente, foi capturada e assassinada, e muitos negros e negras deste quilombo também foram capturados. Alguns foram assassinados, outros foram marcados a ferro com um F, de fugitivo. E, inclusive, eu abordei um pouco disso, dessa situação de ser marcado a ferro, com o F de fugitivo, na minha monografia que eu discuti, durante a minha graduação. Enfim, uma outra data fundamental também, que é comemorada em julho, é a data do Dia da Mulher Africana, E essa data ela é comemorada em 31 de julho, porque foi em 31 de julho de 1962 que houve uma conferência em Dar es Salaam, na Tanzânia, uma conferência aos moldes das conferências pan-africanas, onde lá se discutiu o papel da mulher no continente africano. O papel da mulher é esse que sempre teve um lugar de respeito dos direitos políticos da mulher, mas que, por conta das constantes invasões estrangeiras no continente africano, que já vem de milênios, vem desde a época do Kemet, é bom dizer isso, o papel da mulher no continente africano ele vem sendo modificado a partir de uma visão alienígena, estrangeira, euroasiática, ou seja, ocidental, que vem impregnando, desde então, desde milênios, o pensamento, a visão das sociedades africanas e, logicamente, isso tem participação de muitos homens pretos africanos, o que é uma constatação para a gente de muita tristeza, mas não pode ser deixado de ser mostrado, falado aqui, porque a gente sabe que o machismo ele
tá, né, em todas as sociedades do mundo, que o machismo ele vem desde quando, né, os seres humanos basicamente começaram a caminhar, praticamente os seres humanos ao nível dos Homo sapiens sapiens começaram a caminhar sobre este planeta, né? Então o machismo ele é uma estrutura. No entanto, é bom a gente mencionar também que, de acordo com as pesquisas de Cheikh Anta Diop, né, Nadove, Marimba Anne, Francis Krauss Welsing, né, e outros pensadores e pensadoras pretos e pretas do campo do panafricanismo e da afrocentricidade, o continente africano, historicamente, ele sempre teve mulheres em posições destacadas de poder. A primeira rainha da história da humanidade é Nefertiti. Ela era companheira, cônjuge, né, a parte feminina da liderança do Narmer, que foi o primeiro rei da história da humanidade, né? Inquestionavelmente negro, como diz Cheikh Anta Diop. Narmer foi o primeiro rei de Kemet. Outras rainhas também estiveram presentes no Kemet, como Hatshepsut. É bom a gente lembrar, né? Como a rainha Ti, né? Que é bom a gente lembrar, de origem núbia, bem pigmentada. Vocês podem buscar a imagem dela aí, né, na internet. Nefertiti, Nefertari são rainhas, né, mulheres que comandaram Kemet em momentos cruciais da história do antigo Kemet. Assim como a gente teve também, por exemplo, um governo de mulheres, não necessariamente na posição de rainhas-mães, mas na posição de chefe de Estado, de fato, que foram as rainhas Candaces na antiga Núbia, contemporânea do antigo Kemet, né? Embora o período das Candaces ele já é na parte final do Kemet, né? Quando o Kemet está sendo dominado, né, por tropas estrangeiras, particularmente os romanos ali, né? E aí você tem o surgimento do período meroíta de rainhas Candaces, como a Mani Shaketo, a Mani Irenes, a Mani Shaket, enfim, uma série de mulheres que governaram, foram chefes militares, chefes de Estado, né? Inclusive enviando embaixadores para discutir relações internacionais, relações comerciais com o próprio Império Romano, né? Isso está documentado, tá? Tá devidamente documentado. O que é bom a gente também mencionar isso, família, porque infelizmente muitos de nossos irmãos e irmãs ainda têm na cabeça essa história, né, do famigerado termo África mítica. Não existe África mítica, porque se existem documentos que comprovem fatos históricos, então esses fatos são históricos com base em documentos, né? Mitologia é uma coisa, fatos históricos com base em documentos, esses documentos são orais, são escritos, são arqueológicos, paleontológicos, arquitetônicos, enfim. Então a gente tem, dentro do campo de pesquisa, uma série de maneiras de comprovar, né, a verdade histórica que permeou as sociedades africanas. E dentro dessa verdade histórica que permeou as sociedades africanas, você tem fundamentalmente o papel de mulheres, que muito antes das mulheres do Ocidente, né, reivindicarem lugar de igualdade, de equidade nas sociedades, junto com os homens, né, as mulheres africanas já estavam fazendo isso há muito tempo. Até porque é bom a gente sempre lembrar de uma coisa, que o matriarcado é uma estrutura no continente africano que surge na antiguidade e que dá a possibilidade do surgimento de civilizações agrícolas no Vale do Rio Nilo, como Núbia e Kemet, né? No Vale do Rio Indus, como as civilizações de Harappa, Mohenjo-Daro, Shanhu-Daro, e bem como outras civilizações africanas que vieram posteriormente a isso, como civilizações dali do Oriente Médio, né? Como os caldeus, elamitas, eram civilizações agrícolas. Agrícolas porque a agricultura era uma atividade exclusivamente feminina, como explica Cheikh Anta Diop na sua obra A Unidade Cultural da África Negra. Então, quando a gente fala do papel da mulher nas sociedades africanas, é bom a gente lembrar que essas mulheres, elas não só estabeleceram uma estrutura matrilinear, matricentrada. Por exemplo, você tem o sobrenome hoje, na sociedade africana, você tem muitas vezes o sobrenome da sua mãe e não do seu pai, né, por tradição. Mas também esse matriarcado, ele se verifica até hoje nos terreiros de candomblé, de umbanda, que são administrados por Yalorixás. Por exemplo, aliás, o candomblé no Brasil é um candomblé atípico, né, diga-se de passagem, como diz o Carlos Moore, né, porque aqui você tem no Brasil candomblés que são dominados, controlados, administrados por mulheres. Coisa que você não vê no próprio continente africano, você não vê em Cuba, você não vê no Haiti, como diz Carlos Moura, é só aqui. Mas, de qualquer maneira,
são representações do matriarcado africano em diáspora, tal qual ele se construiu no continente africano. E aí você tem a figura, por exemplo, de Teresa de Benguela, né? Grande homenageado no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Preta. E aí, fundamentalmente, família, é bom a gente focar no ponto aqui. Eu não digo, e nunca vou dizer, à luz da história, que nós somos latinos, porque latino é um povo branco, de origem euroasiática, que invadiu a Península Itálica na Antiguidade. Nós somos africanos em diáspora. Se, porventura, falamos palavras de origem francesa, né, por exemplo, que é um povo de origem latina, como dizem, ora, isso se dá por conta da invasão. Nós não somos latinos do ponto de vista da língua, porque nós falamos aqui uma língua que a grande Lélia Gonzalez chamou de português, né? Mulher preta seríssima. Temos que conhecer os trabalhos de Lélia Gonzalez, lógico, né? Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, Nilma Lilo Gomes. Temos que conhecer Conceição Evaristo, né? Essas mulheres fantásticas, maravilhosas, que legaram pra gente uma série de trabalhos em vários campos do conhecimento, né? Sueli Carneiro, enfim. Mas temos que saber que nós somos africanos em diáspora. E, por história, eu repito e reitero que o dia 25 de julho, para nós, do campo do panafricanismo, para mim particularmente, à luz da história, é o dia da mulher preta e caribenha. Latino-americano é um conceito eurocêntrico que nós não dialogamos com ele, porque é um conceito de origem impositiva, de origem invasora, de origem ocidental, latino-americano, né? Porque o nome América é dado em homenagem a Américo Vespúcio, um invasor deste território. E latino, repetindo, é um povo de origem euroasiática. Então, 31 de julho é o Dia Internacional da Mulher Africana, como a gente já expôs aqui no início do vídeo, e dia 25 de julho é o dia de Teresa de Benguela, essa grande líder quilombola que traz consigo, né, e reproduz aqui a visão, a estrutura do matriarcado africana, uma estrutura fortemente ancorada nas tradições, na antropologia das sociedades africanas. Ok, família? Dado o recado. Continue compartilhando nossos vídeos, continue dando like aí no nosso vídeo, continue fazendo inscrição no canal. Venham fazer comigo o nosso curso de História Geral da África a partir da perspectiva do panafricanismo. Ele é online, ele é super didático, ele é super dinâmico. Tenho certeza que vocês, todas e todos, vão gostar muito, onde nós apresentamos uma série de autoras e autores do campo do panafricanismo e da afrocentricidade que, infelizmente, não são ainda discutidos, né, em grande número nas instituições educacionais públicas e privadas deste país, porque este país é um país estruturalmente racista, machista e elitista. Hotep, África no Centro.